paralisia supranuclear progressiva, também conhecida por PSP, é uma doença neurodegenerativa, não existe causa, e à semelhança da doença de Parkinson, é um parkinsonismo, mas é um parkinsonismo atípico. E é um parkinsonismo atípico porque tem os mesmos sinais e sintomas, mas que ocorrem de uma forma muito mais grave e progredem muito mais rapidamente e sem resposta terapêutica, ao contrário do que acontece na doença de Parkinson. É, felizmente, uma doença rara, mas é a forma de parkinsonismo atípico mais frequente. Portanto, na globalidade, é responsável por 5 a 6% dos parkinsonismos e afeta cerca de 5 em cada 100 mil pessoas. Juntamente com a atrofia multissistémica, são os dois principais diagnósticos diferenciais a ter em conta quando estamos perante um parkinsonismo e estamos em dúvida se será a doença de Parkinson ou um destes. Há alguns sinais de alarme, nomeadamente a gravidade dos sintomas e a falta de resposta ao tratamento, que nos permitem apontar para uma doença mais atípica. Há uma forma clássica, que é aquela que é mais conhecida, que nós chamamos de síndrome de Richardson, ou fenótipo de Richardson. Este fenótipo, que é mais típico, é caracterizado por um parkinsonismo muito grave, portanto com sintomas de lentificação dos movimentos, de rigidez, geralmente não tem tremor, que são muito significativos, uma rigidez sobretudo a nível do tronco, muitas vezes até dá uma inclinação para trás, alterações da postura com o pescoço numa atitude para trás, que nós chamamos de retrocólis, e alterações também da postura do tronco, e é um parkinsonismo com uma instabilidade postural também muito precoce, que condiciona quedas no primeiro ano da doença. Portanto, quando falamos em quedas, é quedas para as quais não foi identificado o motivo, quedas sem causa aparente. E, portanto, isso é sempre um sinal de alerta, porque as pessoas que têm Parkinson não caem nos primeiros anos da doença. Essas quedas refletem uma instabilidade postural, uma perda de reflexos posturais que existem nestes parkinsonismos atípicos e não existe na doença de Parkinson nas formas iniciais. Este parkinsonismo reflete-se também em termos da articulação verbal, portanto as palavras ficam muito mais difíceis de perceber e a voz muito mais baixa, tal hipofonia e disartria. Podem existir também alterações da deglutição, que é a disfagia, que também são relativamente precoces. Este fenótipo mais conhecido, para além deste parkinsonismo grave, tem também alterações dos movimentos oculares. E são estas alterações dos movimentos oculares até que dão o nome à doença. Tal paralisia supranuclear é uma paralisia dos movimentos oculares, de controle supranuclear, daí o nome, em que a pessoa não consegue fazer ou tem dificuldade em fazer os movimentos verticais, para baixo e às vezes também para cima. Existem também alterações cognitivas, isto é, são alterações ou perda de capacidades que geralmente, nós dizemos que são geralmente frontais. Isto quer dizer que há uma alteração nos circuitos mais da parte anterior do cérebro, geralmente com uma marcada apatia, uma falta de iniciativa e também alguma impulsividade. Há muitas quedas que resultam não só do desequilíbrio, mas também desta falta de controle sobre os seus próprios movimentos. Atualmente fala-se em inúmeras variantes de paralisia supranuclear progressiva, algumas muito parecidas com a doença de Parkinson. Há formas muito semelhantes, por exemplo, à atrofia multissistémica, há formas que têm um predomínio ou sinais cerebrosos muito evidentes, há formas que começam sobretudo com a demência e não têm grande parkinsonismo nem alterações dos movimentos oculares. Há outras formas que têm sobretudo alterações dos movimentos oculares sem mais nada, pelo menos nos primeiros anos da doença. Outras formas muito semelhantes à degeneração corticobasal. Portanto, atualmente fala-se em muitas variantes e, portanto, temos que estar atentos. Com a evolução, com o tempo, existem algumas características que depois se vão instalando, mas mais tardiamente, e depois é nessa altura que percebemos de uma forma mais fidedigna que estamos perante esta doença. A abordagem terapêutica na paralisia supranuclear progressiva é também uma abordagem que é multidisciplinar, deve envolver desde o início do acompanhamento, quer uma tentativa de tratamento farmacológico, como a intervenção não farmacológica com terapias. E digo tentativa de tratamento farmacológico porque a maioria das pessoas não tem uma resposta satisfatória aos medicamentos que existem. É muito importante implementar desde o princípio estratégias mais de reabilitação, para conseguirmos manter a marcha, trabalhar o equilíbrio e prolongar o máximo possível a autonomia.
muito precocemente são geralmente necessárias ajudas técnicas, modificações em casa que os terapeutas ajudam, que terapeutas ocupacionais, terapeutas de fisioterapia conseguem ajudar algumas modificações para garantir a segurança da pessoa em casa. A nutrição e a terapia da fala são importantes pelas alterações da deglutição, pelas alterações da articulação verbal. Muito importante também é o apoio psicológico, quer da própria pessoa, quer do cuidador. Porque, sendo uma doença progressiva que nos tira capacidades e autonomia em curto tempo, é muito importante conseguir gerir para conseguirmos otimizar o melhor possível todo o tipo de terapêuticas que estamos a implementar. Portanto, se tivermos uma pessoa motivada que aceita a doença, a coisa corre muito melhor e nós conseguimos ter resultados muito melhores a longo prazo.